Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam sempre todos bem-vindos, galera. Vamos falar nesse vídeo aqui que é o seguinte: e a reforma do Morumbis, hein, galera? Vamos comentar aqui detalhes aí dessa reforma, beleza? E a venda do Matheus Alves, né? Eu fiz aqui certinho a porcentagem que o São Paulo tem, quanto que ficaria para o São Paulo e essa questão também de metas e bônus. Vamos comentar um pouco sobre isso aqui, se é vantajoso o São Paulo, inclusive, vender o Matheus Alves agora. E o São Paulo também supera aí Flamengo e Palmeiras, inclusive, em arrecadação no estádio aí do Morumbis em 2024 aí, tá bom? Que a gente vai comentar um pouco sobre isso também. E tem também uma questão aí, o lateral direito, o Mike, né, faz uma postagem ali enigmática, né? O Mike que voltou para o sub-20, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Time titular, misto, reserva, quem será poupado para esse clássico contra o Palmeiras, tá? E ainda uma última, por que o São Paulo não renovou ainda com o Alan Franco, galera? É importante a gente comentar isso aqui também. Ó, eu acho que vai ficar no card aqui o vídeo que eu fiz ontem, só do mercado da bola, foram uns 12 minutos ali, contando exatamente ali os detalhes da negociação com Marcos Antônio e também com o zagueiro Juan Tressoldi, que o São Paulo vai ficar com os dois, tá? Então, não vou entrar no detalhe aqui de novo aqui nesse vídeo, mas a diretoria do São Paulo confirmou que vai ficar com os dois jogadores aí, as negociações, as conversas estão aí em andamento para ter um desfecho positivo. Eu acho que o vídeo vai ficar aqui depois, quem quiser dar uma conferida em detalhes, confere aí. Aí a gente também vai falar aqui, obviamente, do Alan Franco, inclusive já vou começar até com essa do Alan Franco aí, porque que ainda não renovou com o São Paulo, tá bom? Antes eu vou pedir uma sugestão sua, galera. Eu vou fixar horários para os dois vídeos, o vídeo da manhã e o vídeo da tarde ali, né? Propriamente à noite, dizendo. Aí eu queria a tua opinião, a tua ajuda, inclusive, que você comentasse aí quais os melhores horários para que eu postasse os vídeos. Por exemplo, de manhã, a partir das 8 até meio-dia, qual o horário você acha melhor? Comente aí um horário, dá essa moral aqui, dá essa força aqui para mim também, porque eu levo muito em consideração a opinião de vocês aqui, vocês sabem. E também ali o da noite, mais ou menos, das 7 até que horas mais ou menos? 7 entre 9 da noite, qual o melhor horário você acha? E também a parte da manhã, ali das 8 até meio-dia. Desse horário, eu quero postar entre esses horários aí, entendeu? Na parte da manhã, no máximo até meio-dia, e depois a parte da noite ali, no máximo até umas 8, 8 e meia da noite. Depois fica muito tarde também, né? O YouTube não entrega muito. Então eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí, dá essa força aí, beleza? Aí já aproveita aqui, se inscreve nesse vídeo, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo, deixa o like, que é muito importante. E como sempre, eu agradeço sempre aqui vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo seu apoio. Então comenta aí, dá essa força aí para mim, essa sugestão de horário aí, tá? Porque eu vou fixar horários, vou deixar fixo, porque às vezes eu faço horários aleatórios. Então, assim, eu quero deixar horários fixos para quando você for procurar os vídeos no YouTube, você saber que eu posto sempre naqueles horários ali também, tanto o da parte da manhã quanto da parte da noite, beleza? Então vamos lá agora, sem enrolação, apesar que nós não estamos enrolando, né? Informação também, tamo junto. Mas sem demoras, galera, seguinte, o Alan Franco ainda não renovou com o São Paulo, pelo menos na minha apuração, que é o seguinte: o jogador quer, o São Paulo quer. O que falta é a questão financeira, ajustar a questão financeira. A realidade é o seguinte: o São Paulo, um exemplo, tá? Eu não sei quanto que ele quer ganhar oficialmente, nem quanto o São Paulo ofereceu, mas a primeira proposta aí já recusada, oficialmente agora saindo a primeira, mas eu já sei de duas, porque em dezembro também teve uma. Então, mas vamos lá, vamos trabalhar com a última aqui. Ele, né, quando fala ele recusou, a gente sabe que está tratando diretamente com o staff do jogador ali, com o seu empresário. Recusou a primeira proposta. Porque um exemplo, o São Paulo ofereceu, um exemplo, tá, galera? Eu não sei quanto. Vamos lá, um exemplo. O São Paulo ofereceu 500 mil. Aí o empresário fala, não, 500 mil não, eu quero ganhar 800 mil. Então isso é o que está pegando hoje no São Paulo, tá? Que o São Paulo ofereceu X, o empresário está querendo um pouco mais. Tempo de contrato tá ok. 4 anos de contrato aí, 3+1. Aquele 3 mais metas. Aí tá ok. Agora tá faltando aí, são exatamente a questão salarial, é a questão salarial que tá pegando aí. Aí tem luvas, bônus, essa coisa toda aí, mas o salário é que tá pegando no momento. Eu quero saber a tua opinião. Você acha quanto na realidade hoje do futebol brasileiro?
para que o São Paulo também, aí o que o São Paulo paga para os seus atletas, qual o salário que vocês acham aí que o Alan Franco de repente receberia? Fica à vontade para comentar, beleza? Então o que está pegando é a questão salarial, mas está aí avançado, eu acho que deve renovar e tem que renovar com o Alan Franco. Tem um detalhe, né? Ficar com essa enrolação aí agora no próximo mês aí, ó, não confiem nos empresários, o São Paulo, vocês sabem disso, né. Olha o Caio Paulista, hein, olha o exemplo aí, não dá para confiar. E era um empresário que inclusive tinha boa relação no São Paulo, então assim, não confie em ninguém na bola aí, né, eu não confio, mas vamos lá São Paulo, eu acredito que vai renovar com o Alan Franco, beleza? Mas ainda nada, beleza. Agora vamos dar uma passada aqui, galera. Olha só, o Mike, lateral direito, que inclusive na copinha fez uma baita Copa São Paulo, o Mike, uma baita Copa do Brasil do ano passado, né? A Copa São Paulo esse ano ele arrebentou, ele chamou a atenção assim de nós torcedores, onde nós falamos, cara, esse cara joga bola, é melhor do que o Igor Vinícius, ele merece oportunidade, e o Mike vai subir, o Mike vai subir. Não, o Mike não subiu. O São Paulo continuou com o Igor Vinícius, o São Paulo improvisou o Ferrarese na lateral direita e o São Paulo trouxe o Cedric. Aí agora o Zubeldia, que inclusive o Mike voltou para o sub-20, né? Tá treinando no sub-20, tá jogando lá no sub-20, tá? Nessa integração Cotia e profissional, o menino lá, o Ângelo, de apenas 16 anos, ainda que é do sub-17, seleção brasileira também ali da categoria, né? O Zubeldia gostou muito do Ângelo, né? E por ser considerado uma grande promessa, o Ângelo já estaria passando na frente do Mike. O Ângelo tem apenas 16 anos, o Mike eu acho que tem 20, né? Acho que vai fazer 21 e tal. Ou seja, já está estourando a idade também da base. Ele fez uma postagem que assim, né? Às vezes é preciso sorrir, né, para não chorar com as coisas que acontecem na vida. E aí algumas pessoas já começaram ali, né, relacionar a, por exemplo, a não utilização dele no profissional. Mas a verdade é que ninguém sabe. Mas pode ter a ver, né? Às vezes o cara se frustra, o jogador se frustra, começa a ter aquele sentimento assim de, pô, não sirvo, tô sendo rejeitado, poderia estar sendo utilizado, sou um bom lateral, tá? Outros clubes também já me sondaram, continuei no São Paulo. Aí o jogador começa a olhar o quê? As possibilidades depois, né? Chega mercado de transferência, por exemplo, surge proposta, o jogador acaba não ficando porque sabe que não vai ser utilizado, né, galera? Pode estar passando isso, obviamente, aí na cabeça do Mike, por que não? O que vocês acham? Fica à vontade para comentar também, tá bom? Vamos lá. Ó, o São Paulo superou o Flamengo, inclusive em arrecadação no estádio, tá? No estádio, superou o Flamengo, Corinthians, Palmeiras. São Paulo foi o primeiro do ranking. São Paulo arrecadou em 2024 com o seu estádio 170 milhões de reais, tá? Isso contando shows, name rights, bilheteria, tá bom? Pelo menos eu acredito que os shows estejam aqui também, 170 milhões de reais. E olha só, hein? O segundo ficou o Flamengo. Mesmo o Flamengo não tendo um estádio próprio, o Flamengo arrecadou 166 milhões de reais. E aí, o comentário aqui não clubista que eu faço é: imagina quando esse Flamengo tiver um estádio próprio, né? Porque o Flamengo tem a concessão lá do Maracanã, às vezes o Flamengo joga fora, tal, vai lá para Brasília. O Flamengo ficou menos 4 milhões do São Paulo apenas. E o Flamengo ficou em segundo. E olha que o São Paulo tem estádio próprio, tá bom? Então, mesmo assim, o São Paulo, galera, você vê, tem faturamento recorde de novo também em arrecadação do seu estádio, São Paulo, né? O São Paulo é uma potência hoje em dia financeiramente. O problema, sempre que a gente questiona e pergunta e critica, é para onde vai tanta grana? Porque o São Paulo arrecada bem. O problema é como gasta. A gente sabe que a dívida está aí na casa de 1 bilhão, mas está aí mais um momento financeiro bom para o São Paulo. Eu acho excelente, eu acho bom. Acredito que isso possa levar o São Paulo de volta, né? Quem sabe os trilhos ali das glórias, arrecadar mais, poder investir bem, fazer boas contratações, né, galera? Não ficar trazendo só jogador encostado por aí, ou seja, investir mesmo também na base, como o São Paulo vem fazendo. Obviamente, a gente está acompanhando, a gente está vendo. Então, assim, as coisas têm que continuar sendo feitas também, logicamente. A gente sabe que é uma dívida gigante. E, cara, se chegou até aí e daqui para frente São Paulo tem esses recebíveis e vem acontecendo, por exemplo, essa dívida daqui para frente, para o ano que vem, não pode aumentar. Essa dívida tem que diminuir.
Não é verdade? Assim como o presidente Júlio Casares do São Paulo comentou recentemente. Beleza, meus 3 primeiros anos de mandato foram assim, colocar a casa em ordem. Daqui para frente o São Paulo vai começar a diminuir essa dívida. Então é para isso que a gente torce. Então isso também que a gente com certeza vai cobrar, né? Olha só, estou fazendo uma crítica construtiva, de certa forma até elogiando. Então você aí que é fã do Casares aí, sempre defende o Casares, preste bem atenção aí para você ver qual é a análise que a gente está fazendo aqui. A gente quer o bem do São Paulo, tá bom? Então, assim, a gente está até pegando aqui, de uma certa forma, né, não é pegando leve, a gente está torcendo, né, para que as coisas deem certo no São Paulo. Você vê que o São Paulo está sempre ali nos top de arrecadação, né? Só que também está sempre ali nos top de subindo a dívida do São Paulo. Mas eu sempre confio que uma hora esse cenário no São Paulo vai mudar. Não é possível, né? Tem que mudar. Vamos lá, o que que falta aqui pra gente falar? Já falei do Alan Franco, né, galera? Ah, time titular. Já já a gente fala dessa reforma do Morumbis e do Matheus Alves, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas vamos lá. Ó, não esquece de deixar o likezão então aí pra gente virar aqui o assunto. Já dá essa moral, deixa aquele like aí, como sempre. Time titular ou reserva, misto, quem será poupado, né? Eu já venho falando para vocês aí, a gente já vem trocando essa ideia a semana toda. O Lucas não vai para o jogo, o Oscar não vai para o jogo. O Pablo Maia eu nem acredito também que entre em campo, mas aí é uma opinião minha. Agora o Belmonte, inclusive, é uma opinião com um pouco de informação. O Belmonte, inclusive, passou uma mensagem agora, recentemente, que ele disse que não levaria o Lucas, ele como diretor de futebol, né? Mas ele falou que não vai entrar no mérito ali de interferir no trabalho do Zubeldia. Mas não nem levaria o Lucas, não colocaria o Lucas para jogar lá. É o que a gente acredita, que o Lucas não vai jogar, que o Oscar não vai jogar, que o Pablo Maia não vai jogar. Talvez nem o Arboleda jogue, viu, galera? E aí não é uma questão assim de tem que colocar para jogar. Ah, mas vai preservar os caras. Vamos ser sinceros agora, de verdade aqui, entre nós aqui. Vamos trocar essa ideia. Eles não estão jogando. Eles não estão jogando. O Lucas, o Pablo Maia, o Oscar, o Arboleda. Quem que está jogando? É o time mais forte fisicamente, mais veloz que eu venho falando para vocês há tempos. São eles que estão jogando. Então, esses, por exemplo, esses 3 ou esses 4, qual a diferença que eles poderiam fazer nesse jogo contra o Palmeiras? Para mim é um risco, sabe por quê? Estão fora de forma, estão fora de ritmo, não estão bem ainda 100% fisicamente. Então, para que você pegar esses jogadores assim do nada? Ah, beleza, vamos levar lá para se precisar. Se precisar, usa o que está usando, meu amigo. Coloca o time titular, mas o time que está jogando. Você vai colocar lá jogador baqueado, jogador que não está bem fisicamente, para o jogador de novo sentir uma lesão muscular, depois ficar mais 30, 40, 60 dias fora? Agora, se me garantir que o Lucas fosse entrar, iria decidir o jogo, eu até falar, não, beleza, então tem que levar o Lucas, tá? Se fosse fazer a mesma coisa com o Oscar, ou a mesma coisa com o Pablo Maia, a mesma coisa com o Arboleda, mas, cara, pelo que já passou até agora, tá? Aí é eu, tá, galera? Eu aqui falando, não vejo necessidade de levar esses jogadores para jogar contra o Palmeiras amanhã lá em Barueri. Mas aí é só minha opinião também, quero saber a tua, beleza? Reforma do Morumbis, galera. Vamos deixar o Matheus Alves por último, né? Que é surpresa, hein, esses valores do Matheus Alves, hein? Ó, Morumbis, tá bom? Pois é, eu vou até colocar aqui para vocês aqui, ó, umas imagens, né, de como mais seria. Você viu aí na capa mais ou menos como deve ser essa reforma aí do Morumbis, né? Aqui mais ou menos, tá? São imagens semelhantes, galera. É o que mais ou menos seria, pelo que eu vi, umas imagens oficiais ali, né? Rolando aí na internet. Seria internamente isso aqui, mais ou menos assim, ó, tá? Então, só para ilustrar aqui para vocês, beleza? Ficaria ou vai ficar o Morumbi aí com essa Morumbis, né? Vamos falar o nome aqui do name rights, já que é o nosso clube, a gente dá essa moral. O clube que a gente torce. Então, assim, essas imagens, assim, o que seria internamente, tá? O São Paulo, inclusive, agora saiu ontem, né? Repercutiu bastante ontem, que essa reforma deve ficar em torno de 1,5 bilhão, valores assustam, inclusive. 1,5 bilhão com cobertura, tá? E sem a cobertura, me parece que quase é a metade do preço aí, tá? E, por exemplo, os valores que hoje que foram orçados, galera, 1,5 bilhão de reais, né? 1,5 bilhão de reais. Os valores que foram orçados hoje, por exemplo, que saíram na imprensa, vai muito além do que, por exemplo, os valores que saíram lá em 2023, em dezembro de 2023, quando saiu ali a intenção da W Torre fazer essa parceria com o São Paulo, era em torno assim de
acho que a 500 milhões, 600 milhões sem cobertura, aí poderia chegar a 1 bilhão mais ou menos com cobertura, né? Sem cobertura, pouco mais da metade. E hoje, agora já se bate aí na casa de 1,5 bilhão com cobertura. Aí em nota aí, né? O representante, o presidente lá da W Torre, né? Inclusive ali, é o CEO da W Torre, comenta, né? Que nota, o São Paulo também vê interesse na cobertura, a W Torre também, lógico, uma parceria vai beneficiar os dois, né, galera? A gente sabe que não tem nada de graça aí, mas aí vai depender agora do projeto que foi enviado para o São Paulo. Isso aí certamente o São Paulo vai estudar, né? O Conselho Consultivo, vai passar pelo Conselho Deliberativo. Agora, quanto tempo que vai demorar essa resposta? Porque só para sair o projeto e ser apresentado aí para a W Torre, que agora for aí mais ou menos 1 ano e meio, imagina quanto tempo que vai demorar aí para o São Paulo aprovar. Detalhe também, a W Torre aí, né, nas suas informações, esse projeto seria finalizado ali até 2030, no centenário do São Paulo. Gente, que é muito lindo, é bonito, um estádio para 85 mil lugares, com cobertura, aproximação ali da arquibancada. Esse projeto mesmo, se ele sair mesmo, galera, gente, vai ser top com certeza. A sonora, a acústica dentro do estádio, né? A questão de você ter uma cobertura dos torcedores ali, né? Não tomarem mais chuva, principalmente familiares que vão com os filhos, com crianças, e também a estética. É bonito, gente, é moderno, lógico, mas existe também um alto custo. O que isso levaria ao São Paulo? Que processo que o São Paulo passaria, né, ao longo desses anos? Por exemplo, onde jogaria, como faria, né? Tudo isso eu acho que vai ser levado em conta. Outra coisa também que eu vou deixar uma pergunta aqui, eu vou mandar lá no direct pro Casares, né? Se ele não me bloquear de novo, é só uma pergunta. Como fica a questão do tombamento do estádio do Morumbis, né? Porque assim, todo mundo fala da reforma, ok? Tem a reforma tal, mas e a questão do Morumbi ser tombado aí, né? Do tombamento. Então, assim, essa questão ainda que me causa intriga, porque ninguém fala disso, só fala da reforma, né? A informação ali mais da reforma. Mas gostaria de saber mais detalhes. Tomara que alguém comente isso do São Paulo, né? Por que que eu tô falando isso? Porque da outra vez, quando saiu a questão da reforma, no final de 2023, o São Paulo não falou muito isso publicamente. O São Paulo nunca cravou ou nunca disse que faria. Era apenas um sonho. O Júlio Casares, quando ele ia nos podcasts, Roda Vida, da vida aí, né? Só Roda Vida, da vida. O... Ele sempre falava que seria um sonho. Já imaginou em 2030 o São Paulo tendo o seu estádio reformado e tal? Seria legal se eles falassem assim um projeto real, falasse a língua do torcedor. Pelo menos agora criando essa nova narrativa, essa nova esperança para o torcedor, que seja uma fala então real, não algo assim fantasiado. Fale a língua do torcedor, com reforma ou não, para que o torcedor do São Paulo saiba realmente o que vai acontecer. Pedido que eu faço, com certeza eu vou cobrar. Tamo junto, beleza? Agora vamos falar esse negócio do Matheus Alves aí? Galera, é o seguinte, Matheus Alves, camisa 10 da base, meia moderno, é o meia que recompõe, que marca, que distribui, que dá assistência, que faz gols, enfim, é o meia que chamou a atenção aí dos europeus. E agora, a proposta que deve chegar oficialmente para o São Paulo em torno de 10 milhões de euros fixos, mais 15 milhões em bônus. Aí tem que atingir aquelas metas, é o que a imprensa, inclusive, divulgou ontem também. Aí que tá o detalhe, né? O empresário dele é o Giuliano Bertolucci, que a gente sabe aqui que gosta de vender os garotos jovens. Eu sempre falo isso aqui com vocês. Ele não segura, não. Despontou, ele vende. Porque é dinheiro no bolso. O empresário busca o retorno logo. Eu acho que às vezes o empresário não quer nem saber para onde que vai. O negócio dele é dinheiro, tá? Eu acho que eles veem muito os jogadores como um produto. Não estou criticando, mas é a realidade. Aí que tá, olha só. Se realmente chegar essa proposta, eu acho que é o CSKA da Rússia, né, galera? Ontem eu fiquei desligado o tempo todo ontem, né, galera? Assim, acompanhei pouca coisa ontem, mas é o CSKA da Rússia aí, se eu não me engano, tá? Leste europeu ali. Aí tá um detalhe. Uma proposta que geraria em torno de 15 milhões de euros. Se a gente colocar esses 15 milhões de euros aí, mais ou menos, se fizer uma conta, eu acho que vai dar uns 95, mais, quase 96. Vamos arredondar aqui os 95, vai. São 95 milhões de reais, 15 milhões de euros, certo? Você pega esses 95 milhões de reais, só que assim, você tem que tirar aí os 5 milhões de euros, né? Então, se a gente colocar
Vamos colocar os 10 milhões de euros que o São Paulo receberia. Desses 10 milhões de euros, o São Paulo receberia aí, vai arredondando, vai, 63 milhões de reais. 63,5, acredito que seja isso. 63 milhões de reais. Ok, São Paulo receberia esses 63 milhões, que são 10 milhões de euros fixos. Os outros 5 milhões de euros são metas. Então, assim, não é certeza receber. Vamos trabalhar com o que é certeza. 63 milhões de reais. Aí você tem que tirar quanto que São Paulo tem do Matheus Alves. São Paulo tem do Matheus Alves, galera, olha só. Segundo o balanço financeiro do São Paulo oficial, 90% do Matheus Alves é direito federativo do São Paulo. Então, 10% você tira. Aí deve ser do empresário, do jogador, da família, mas os 90% é do São Paulo. Aí você já sai desses 63, aí você cai para 56 milhões de reais. Então, o São Paulo ganharia com a venda do Matheus Alves hoje, 56 milhões de reais. Ah, Big, mas tem mais 5 milhões de euros, vai, sei lá, vamos jogar aí mais 30 milhões de reais pela frente. Ou seja, no total, o São Paulo receberia 85%, 85 milhões pelo Matheus Alves. Sinceramente, galera, sinceramente, dinheiro de pinga para europeu, tá? Dinheiro de pinga. Agora, para empresário que gosta de fazer negócio, tirar os jovens do São Paulo, isso aí para eles é uma boa, tá? Porque tem as comissões dos empresários também. Então, você colocando aqui mais ou menos, inicialmente, o São Paulo receberia pouco mais de 50 milhões. É mais ou menos o que recebeu do William Gomes, ok? É mais ou menos o que o São Paulo recebeu do William Gomes, que foi vendido por 9 milhões de euros. Se a gente pegar aqui os 10 milhões de euros que o São Paulo teria fixos, você tira aí 10%, quanto que dá? 9 milhões de euros pelo Matheus Alves. Coincidência, hein? Agora vamos lá. É pouco sim. Só que para quem tá com o Pires na mão e precisa vender, tá. Se chegar realmente a proposta sedutora, ó, de 10 mais 5, tá, ok, São Paulo talvez aí faça negócio até por uma, de repente, uma imposição do empresário, tomara que não, tá? Por que, galera, que eu estou dizendo isso? O Matheus Alves, se ele continuar como titular do São Paulo, e o São Paulo que ainda tem condições de ganhar títulos esse ano, Copa do Brasil ou Libertadores, esse cara valoriza, ele sai, não vai ser 10 milhões ou 15 milhões, ele vai ser 25 ou 30 milhões no final do ano. Imagina se o São Paulo ganhar uma Libertadores. O Casares que fala em deixar um legado esportivo, tá aí a possibilidade do Matheus Alves deixar um legado esportivo, terminar uma Libertadores sendo titular e quem sabe, por que não campeão? Por que não pensar em valorizar ou até mesmo uma Copa do Brasil, como ele se vangloria tanto quando ele fala da permanência do Pablo Maia e do menino lá, do Nestor, que o São Paulo segurou, foi campeão da Copa do Brasil, eles valorizaram, acabou que não deu certo ali, as vendas não deu certo, logicamente eles se machucaram depois, iriam ser negociados. Mas hoje, galera, o São Paulo tem uma grande chance de novo de fazer um jovem tá aí de 20 anos e não vender por 10 milhões de euros. Poxa, vender por 20, por 25, por 30, por que não? E olha só, Big, mas aí você vai falar assim, Big, mas precisa vender, o clube vai precisar atingir uma meta aí agora de vender 85 milhões de reais. Tá, o São Paulo precisa de 85 milhões de reais em vendas agora para o ano de 2025. Ó, a gente tem o Nestor, que pode ser vendido lá pelo Bahia, que deve bater essas metas, o Bahia vai comprar, tá? A gente tem o Cauê também, que São Paulo colocou metas e vai fazer uma grana com ele, o zagueiro, que era da Copinha, que inclusive se ele jogar mais um jogo lá, tá em Portugal, né, ele vai bater essas metas, tá na Liga B, lá, 2 de Portugal. O São Paulo tem o Antony, que certamente o Antony tá destruindo lá na Espanha, cara. Os caras estão numa final inédita. E não é só o Atlético de Madrid que vai querer comprar o Antony, não, né? O próprio Betis ali, e entre outros clubes. Ou seja, São Paulo vai ter uma bela grana do Antony, São Paulo vai ter uma bela grana do Sara, entre outros jogadores, ainda tem o Casemiro que pode ir para a Arábia, entre outros jogadores também do São Paulo que podem receber propostas, não sendo de repente um jogador que pode ser titular e tão promissor que traga muito mais do que apenas 9 ou 10 milhões de euros. O que vocês acham dessa minha análise aqui? Será que eu estou sonhando demais? Mas, cara, se a gente olhar para a realidade, tá na hora de parar de vender os jogadores por dinheiro de pinga ou a preço de banana, Casares.
Tá na hora de valorizar, sim. O São Paulo tem condições de ter outros ativos e não precisa dar as suas joias de graça para os clubes europeus. E Matheus Alves, todo respeito, cara, a Rússia hoje não é cenário para um jogador como você. Você pode ir para a Itália, para a Espanha, para a Inglaterra, né? Até mesmo para a Holanda. É o futebol russo, cara. Só se o cara tiver muito desesperado por dinheiro. É melhor fazer um plano de carreira no São Paulo do que ir agora para o futebol russo. Tem apenas 20 anos de idade. Faça a melhor escolha. Muitos aí fazem escolhas financeiras, tá? Largam o São Paulo e depois voltam com o rabinho entre as pernas. E sem desmerecer, para Ituano, para Fluminense, para o Vitória, para o Criciúma, para o Goiás, para o Atlético Goianiense, para o América Mineiro. Pensa nisso, pense na carreira. Cuidado com empresários. Valeu, galera. Tamo junto aí, ó. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Quando eu comentei no início, o vídeo ficou grande, galera. Mas assim, o papo é bom, né? O nosso papo aqui. Dá aquela sugestão aí para mim, por favor, que eu comentei no início aí, sobre a questão aí dos horários. Quais os melhores horários aí para eu postar os vídeos aqui na parte da manhã e na parte da noite também, valeu? Então, à noite, a gente volta com mais um vídeo aí sobre tudo do nosso São Paulo Futebol Clube. Amanhã tem o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. E a gente vai vencer lá, pode ter certeza. Tamo junto, galera. Forte abraço. Vamos, São Paulo. Big Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o Tricolor.